Hoje iremos começar mais uma aula do nosso curso de Teologia do Centro de Formação Apostólica, que tem como fundador e idealizador o pastor Sérgio Lourenço do Ministério em Defesa da Fé Apostólica. Eu sou a professora Maria. Nesta 11ª aula vamos abordar o seguinte tema: os anjos. 1. Sua natureza. Os anjos são criaturas, isto é, seres criados. Foram feitos do nada pelo poder de Deus. Não conhecemos a época exata de sua criação, porém sabemos que antes que aparecesse o homem, já eles existiam havia muito tempo, e que a rebelião daqueles sob Satanás se havia registrado, deixando duas classes, os anjos bons e os anjos maus. Sendo eles criaturas, recusam a adoração, Apocalipse capítulo 19 versículo 10, Apocalipse capítulo 22 versículo 8 ao 9, e ao homem, por sua parte, é proibido adorá-los. Gálatas capítulo 2 versículo 18, b. Espíritos. Os anjos são descritos como espíritos, porque, diferentes dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Aparecem e desaparecem à vontade, e movimentam-se com uma rapidez inconcebível sem usar meios naturais. Apesar de serem puramente espíritos, têm o poder de assumir a forma de corpos humanos a fim de tornar visível sua presença aos sentidos do homem. Gênesis capítulo 19 versículo 1 ao 3. Imortais, isto é, não estão sujeitos à morte. Em Lucas capítulo 20 versículos 34 ao 36, Jesus explica aos saduceus que os santos ressuscitados serão como os anjos no sentido de que não podem mais morrer. Numerosos. As Escrituras nos ensinam que seu número é muito grande. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões, Daniel capítulo 7 versículo 10. Mais de 12 legiões de anjos, Mateus capítulo 26 versículo 53. Multidão dos exércitos celestiais, Lucas capítulo 2 versículo 13. E aos muitos milhares de anjos, Hebreus capítulo 12 versículo 22. Portanto, seu Criador e Mestre é descrito como o Senhor dos Exércitos. E, sem sexo. Os anjos sempre são descritos como varões, porém na realidade não têm sexo, não propagam a sua espécie. Lucas capítulo 20 versículo 34 ao 35. 2. Sua classificação. Visto como a ordem é a primeira das leis do céu, é de esperar que os anjos estejam classificados segundo o seu posto e atividade. Tal classificação é implícita em 1 Pedro capítulo 3 versículo 22, onde lemos, os anjos, as autoridades, e as potências. Colossenses capítulo 1 versículo 16, Efésios capítulo 1 versículos 20 ao 21. Anjo do Senhor. A maneira pela qual o anjo do Senhor é descrito, distingue-o de qualquer outro anjo. É-lhe atribuído o poder de perdoar ou reter pecados, conforme diz o Antigo Testamento. O nome de Deus está nele. Êxodo capítulo 23 versículos 20 ao 23. Em Êxodo capítulo 32 versículo 34 se diz, meu anjo irá adiante de ti, em Êxodo capítulo 33 versículo 14 há esta variação, minha presença, literalmente, meu rosto, irá contigo para te fazer descansar. As duas expressões são combinadas em Isaías capítulo 63 versículo 9, em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Duas coisas importantes são ditas acerca desse anjo: primeiro, que o nome de Jeová, isto é, seu caráter revelado, está nele; segundo, que ele é o rosto de Jeová, ou melhor,
o rosto de Jeová pode-se ver nele. Por isso tem o poder de salvar, Isaías capítulo 63 versículo 9, de recusar o perdão, Êxodo capítulo 23 versículo 21. Veja-se também a identificação que Jacó fez do anjo com o próprio Deus. Gênesis capítulo 32 versículo 30, Gênesis capítulo 48 versículo 16, não se pode evitar a conclusão de que este anjo misterioso não é outro senão o Filho de Deus, o Messias, o libertador de Israel, e o que seria o Salvador do mundo. Portanto, o anjo do Senhor é realmente um ser incriado. B. Arcanjo. Miguel é mencionado como o arcanjo, o anjo principal. Apocalipse capítulo 12 versículo 7, 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16. Ele aparece como o anjo protetor da nação israelita. Daniel capítulo 12 versículo 1. A maneira pela qual Gabriel é mencionado, também indica que ele é de uma classe muito elevada. Ele está diante da presença de Deus, Lucas capítulo 1 versículo 19, e a ele são confiadas as mensagens de mais elevada importância com relação ao reino de Deus. Daniel capítulo 8 versículo 16, Daniel capítulo 9 versículo 21. C. Anjos eleitos são provavelmente aqueles que permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. 1 Timóteo capítulo 5 versículo 21, Mateus capítulo 25 versículo 41. D. Anjos das nações. Daniel capítulo 10 versículos 13 ao 20 parece ensinar que cada nação tem seu anjo protetor, o qual se interessa pelo bem-estar dela. Era tempo de os judeus regressarem do cativeiro, Daniel capítulo 9 versículos 1 ao 2, e Daniel se dedicou a orar e a jejuar pela sua volta. Depois de 3 semanas, um anjo apareceu-lhe e deu como razão da demora o fato de que o príncipe, ou anjo da Pérsia, havia se oposto ao retorno dos judeus. A razão talvez fosse por não desejar perder a influência deles na Pérsia. O anjo lhe disse que a sua petição para o regresso dos judeus não tinha apoio a não ser o de Miguel, o príncipe da nação hebraica. Daniel capítulo 10 versículo 21. O príncipe dos gregos também não estava inclinado a favorecer a volta dos judeus. Daniel capítulo 10 versículo 20. A palavra do Novo Testamento principados pode referir-se a esses príncipes angélicos das nações, e o termo é usado tanto para os anjos bons como para os maus. Efésios capítulo 3 versículo 10, Gálatas capítulo 2 versículo 15, Efésios capítulo 6 versículo 12. E, os querubins parecem ser de uma classe elevada de anjos relacionados com os propósitos retributivos, Gênesis capítulo 3 versículo 24, e redentores, Êxodo capítulo 25 versículo 22, de Deus, para com o homem. Eles são descritos como tendo rostos de leão, de homem, de boi e de águia, e isto sugere que representam uma perfeição de criaturas, força de leão, inteligência de homem, rapidez de guia, e serviço semelhante ao que o boi presta. Essa composição de formas e sua aproximação de Deus asseguram que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Romanos capítulo 8 versículo 21. F. Os serafins são mencionados em Isaías, capítulo 6. Pouco sabemos acerca deles. Certo escritor crê que eles constituem a ordem mais elevada de anjos e que a característica que os distingue é um ardente amor a Deus. A palavra serafins significa literalmente ardentes. 3. Seu caráter. A. Obedientes. Eles cumprem os seus encargos sem questionar ou vacilar. Por isso oramos,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6 versículo 10, Salmos capítulo 103 versículo 20. B. Reverentes. Sua atividade mais elevada é a adoração a Deus. Neemias capítulo 9 versículo 6, Hebreus capítulo 1 versículo 6. C. Sábios. Como um anjo, para discernir o bem do mal, era uma expressão proverbial em Israel, 2 Samuel capítulo 14 versículo 17. A inteligência dos anjos excede a dos homens nesta vida, porém é necessariamente finita. Os anjos não podem diretamente discernir os nossos pensamentos, 1 Reis capítulo 8 versículo 39, e os seus conhecimentos dos mistérios da graça são limitados, 1 Pedro capítulo 1 versículo 12. Como diz certo escritor, imagina-se que a capacidade intelectual de um anjo tenha uma compreensão mais vasta do que a nossa, que uma só imagem na mente angelical contenha mais detalhes do que uma vida toda de estudos poderia proporcionar aqui. D. Mansos. Não abrigam ressentimentos pessoais, nem injuriam os seus opositores. 2 Pedro capítulo 2 versículo 11, e, poderosos. São magníficos em poder, Salmos capítulo 103 versículo 20. F. Santos. Sendo separados por Deus e para Deus, são santos anjos, Apocalipse capítulo 14 versículo 10. 4. Sua obra. A. Agentes de Deus. São mencionados como os executores dos pronunciamentos de Deus. Gênesis capítulo 3 versículo 24, Números capítulo 22 versículos 22 ao 27, Mateus capítulo 13 versículo 39, Atos capítulo 12 versículo 23. B. Mensageiros de Deus. Anjo significa literalmente mensageiro. Por meio dos anjos Deus envia, 1. Anunciações, Lucas capítulo 1 versículos 11 ao 20, Mateus capítulo 1 versículo 20 ao 21. 2. Advertências, Mateus capítulo 2 versículo 13, Hebreus capítulo 2 versículo 2. 3. Instrução, Mateus capítulo 28 versículos 2 ao 6, Atos capítulo 10 versículo 3, Daniel capítulo 4 versículos 13 ao 17. 4. Encorajamento, Atos capítulo 27 versículo 23, Gênesis capítulo 28 versículo 12. 5. Revelação, Atos capítulo 7 versículo 53, Apocalipse capítulo 1 versículo 1. C. Servos de Deus. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1 versículo 14. Os anjos são enviados para sustentar, Mateus capítulo 4 versículo 11, Lucas capítulo 22 versículo 43, 1 Reis capítulo 19 versículo 5, para preservar, Gênesis capítulo 16 versículo 7, Apocalipse capítulo 7 versículo 1, para resgatar, Números 20 versículo 16, Salmos capítulo 34 versículo 7, Mateus capítulo 26 versículo 53, para interceder, Zacarias capítulo 1 versículo 12, Apocalipse capítulo 8 versículos 3 ao 4, para servir aos justos depois da morte, Lucas capítulo 16 versículo 22. Lendo os versículos acima citados à luz das palavras de Nosso Senhor em MAT 18 horas e 10 minutos, alguns formaram a doutrina de anjos protetores, a qual ensina que cada crente tem um anjo especial designado para guardá-lo e protegê-lo durante a vida.
Eles afirmam que as palavras em Atos capítulo 12 versículo 15 implicam que os cristãos primitivos entenderam dessa maneira as palavras do Senhor. Não podemos ser dogmáticos sobre o assunto, entretanto, as promessas de ajuda por parte dos anjos são suficientemente numerosas e claras para proverem uma fonte de ânimo para todos os cristãos. Esperamos que Deus, através do Espírito Santo, abra sua mente e te capacite para entender e praticar estes ensinamentos. O Centro de Formação Apostólica está trabalhando na criação de novos cursos de formação eclesiástica, para poder ajudar no seu crescimento e alimentar a sua fé. Procure se informar em nosso site. Até nossa próxima aula.